Em um vilarejo esquecido no interior de São Paulo, Dia de Finados era mais do que um dia de homenagens e lembranças, era um dia em que os vivos, por uma superstição antiga, evitavam sair de casa ao anoitecer. Reza a lenda que, há mais de um século, naquele exato dia, as almas que não encontravam paz retornavam ao mundo, andando pelas ruas sombrias à procura de algo ou alguém que as guiasse para a luz. Neste vilarejo havia um cemitério antigo, cercado por muros de pedras desgastadas e cruzes enferrujadas. Diziam que o cemitério foi fundado por imigrantes que fugiam de uma guerra e trouxeram consigo crenças sombrias para com os mortos. No entanto, muitos jovens riam dessas histórias, considerando-as nada além de contos inventados para assustar crianças. No ano de 1978, algo terrível aconteceu. Um grupo de amigos decidiu testar a coragem e ir ao cemitério à meia-noite do Dia de Finados, desafiando o medo que pairava na vila. Entre eles estava Caio, um jovem destemido, de cabelos longos e olhar penetrante, que adorava brincar com a ideia do sobrenatural. Junto com ele, foram Luana, Marcelo e Arthur, com lanternas e garrafas de cachaça, atravessaram as ruas desertas do vilarejo, gargalhando e trocando provocações. O sino da igreja soou às 12 badaladas, enquanto eles passavam pelo portão enferrujado do cemitério. Ao entrarem, o grupo sentiu o ar gelar, a noite estava densa, e uma neblina estranha e espessa cobria as lápides. O silêncio era tão profundo, que se podia ouvir o som da própria respiração. Enquanto caminhavam pelo meio das tumbas, algo parecia se mover na escuridão. Era como se sombras os observassem, escondidas entre os túmulos e árvores mortas. Rindo, Caio começou a ler as inscrições nas lápides, tirando sarro dos nomes antigos. Ora, vocês estão mortos. O que tem a me dizer? Nada, gritou, e os amigos riram, mas havia um toque de hesitação em suas risadas. De repente, sentiram um vento frio passar por eles, e as velas nas lápides acenderam, uma alma, sem que ninguém as tivesse tocado. As chamas tremulavam em tons de azul e roxo, como se estivessem presas entre mundos. Assustados, Luana sugeriu que fossem embora, mas Caio insistiu em continuar. Vocês não acreditam mesmo que os mortos podem voltar, não é? Isso é só superstição. E foi então que algo estranho aconteceu. Uma voz baixa e rouca soou atrás deles, sussurrando o nome de Caio. Todos se viraram ao mesmo tempo e, no lugar de uma simples lápide, viram uma figura pálida e em trapos. Era um homem de aparência envelhecida, pele translúcida e olhos fundos, como se tivesse acordado de um sono eterno. Ele olhava fixamente para Caio, enquanto abria a boca para soltar um gemido arrastado. Marcelo tentou segurar Caio pelo braço, mas era tarde demais. Caio parecia hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. A figura fantasmagórica sussurrou: "Você zombou de nós, e agora pertence a nós." Os amigos gritaram, tentando arrastar Caio de volta para a saída do cemitério, mas quanto mais corriam, mais os caminhos entre as lápides pareciam mudar, como se o próprio cemitério os confundisse para que ficassem ali. As sombras se aproximavam, tomando forma humana, cada uma mais horrível do que a outra. Rostos vazios, sussurros, preces perdidas, olhos que suplicavam por libertação. As sombras estenderam as mãos para eles, e o frio das almas presas atravessava o ar. Os amigos caíram no chão, tremendo de pavor. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de vozes em murmúrios incompreensíveis, palavras que pareciam feitiços esquecidos, ecoando pela escuridão. Luana percebeu que Marcelo havia desaparecido. Arthur, ofegante, puxou-a pelo braço e, juntos, tentaram correr para fora dali. Caio, no entanto, continuava parado, murmurando algo em voz baixa, como se estivesse em transe. Luana olhou para ele, notou que seus olhos estavam escuros, opacos como os das sombras ao redor. O Caio que conheciam já não estava mais ali. A última coisa que se ouviu naquela noite foi um grito ensurdecedor que ecoou por todo o vilarejo. Os moradores, já acostumados com a situação assustadora, trancaram as portas e cobriram os ouvidos, sabendo que nada de bom viria a acontecer. Na manhã seguinte, as autoridades locais encontraram apenas Luana, sentada em choque nos degraus do cemitério,
com as roupas sujas de terra, e o olhar fixo em um ponto perdido. Quando perguntaram o que aconteceu, tudo o que ela conseguia murmurar era: eles ainda estão lá dentro, e agora ele também faz parte deles. Desde então, ninguém mais se atreveu a ir ao cemitério à noite, e nos anos que se seguiram, algumas pessoas juraram ter visto, na escuridão do cemitério, uma sombra com olhos opacos e profundos, vagando entre os túmulos, sussurrando os nomes daqueles que ousaram profanar o descanso dos mortos.